paz do Senhor, irmãos. Nesta noite, sou muito feliz porque desde o início do culto já tenho visto, a partir do evento de ontem que ocorreu, vários foram separados aqui como ministros, como pastores, como diáconos, e desde o início do culto nós temos visto todos eles, sem exceção, trabalharem aqui. Irmã Jaqueline, pastor Alex, pastor Wagner Júnior, todos eles sem exceção trabalhando, inclusive eu que aqui estou, para a glória do Senhor. Separado ao pastor ontem, já estou cumprindo a minha escala de servir. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria primeiro também glorificar a Deus por esse público que está aqui à nossa retaguarda, essa orquestra e o coro que aqui está. Se é que existe a possibilidade de ter um spoiler do céu, nós tivemos agora há pouco com a orquestra. E olha que nós estamos em corpos corruptíveis. Imagina quando for todo mundo perfeito. Vozes perfeitas, instrumentos que não desafinam. E benção, palheta que não precisa trocar. Glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, entrando no nosso tema, se vocês puderem observar a nossa arte, nós hoje, no mês que estamos servindo ao Senhor, focando os nossos esforços em servir ao Senhor, nós não poderíamos falar de algo diferente, senão de colocar o nosso talento a serviço do Rei Jesus. E falando de talento, nós sabemos que nós vamos falar da parábola dos talentos. Mateus 25, versículo 14, 30, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, ou estar atento ao que está sendo projetado no telão, eu agradeço. Meus queridos, um detalhe interessante que é interessante para que a gente ressalte agora. Essa parábola de talentos, ela vem imediatamente depois da parábola das 10 virgens, que começa no versículo 1 do mesmo capítulo. E como inicia a parábola das 10 virgens? Começa: o reino do céu será semelhante a 10 virgens. E aqui nós continuamos com essa leitura. E também será como homem que, ao sair de viagem, e em algumas versões está escrito, ao sair do país. Isso quer dizer que ele ia para uma terra muito distante. Chamou seus servos e confiou-lhe todos os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua, a outro 2, e a outro a 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Repita comigo: imediatamente. Amém. E aplicou-os, negociou os talentos, e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido apenas 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou. Repita comigo: voltou. Amém. E acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor responde a ele: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor lhe respondeu da mesma forma: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor responde àquele servo e diz: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Inclusive há uma interrogação aqui, meus irmãos. Como assim? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros,
para que quando eu voltasse, o recebesse de volta, pelo menos com juros. Tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10 talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Curve sua cabeça como estamos. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, soberano Pai, que a Tua palavra agora, Deus, por intermédio do Teu Espírito Santo, Deus, possa falar mais fundo em nossos corações e que nós possamos entender na plenitude tudo que o Senhor tem para revelar para nós neste dia, em nome de Jesus Cristo. Meus amigos, talvez a história dos talentos seja muito conhecida de todos nós, não é verdade? Alguns de nós talvez tenham visto essa história já nos livros infantis. Lá quando éramos pequenos, né, tivemos a oportunidade de entender o que era a parábola do talento. É muito conhecida e é muito importante, adequada àquilo que nós temos para trazer para os irmãos hoje. Eu queria esclarecer um pouquinho do contexto onde foi contada essa parábola pelo próprio Jesus. Jesus, ele falava naquele momento das coisas futuras que haviam de acontecer. Segundo alguns estudos, Jesus se encontrava às vésperas de ser preso, açoitado e morto por nossos pecados. E ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. E isso de fato aconteceu. E essa parábola antecipa toda essa história. E eu queria dizer para você o que a gente costuma dizer nos quartéis. Eu sei que tem muitos militares aqui, que bom, para a glória de Deus. No quartel, geralmente, a gente costuma dizer, o óbvio deve ser dito. Mentira? O óbvio deve ser dito. Eu quero dizer para você o óbvio a respeito da parábola dos talentos. O primeiro óbvio: quem é o homem rico e quem são os seus servos? O homem rico, senhoras e senhores, meus irmãos e irmãs que aqui estão, o homem rico é Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, que naquele momento, ou dias após, estaria retornando para o Pai após sua morte e ressurreição. E veja o que nos diz João no capítulo 14, versículo 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém? Tudo bem? Homem rico, Jesus Cristo, que estava naquele momento sendo ascenso aos céus. Quem eram os servos, então, nesse contexto, meus irmãos? Os servos, eu tenho o prazer de dizer a todos vocês, que estou olhando para vários deles aqui à minha frente. Todos aqueles que acreditam, de algum modo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por todos nós. E eu tenho alguns outros aqui atrás também. Todos esses que estão aqui diante de nós são servos do Senhor. E eu queria dizer para você também que a gente que é servo, mas é servo em potencial, ele nem sabe que é servo ainda. Mesmo que ele não acredite que Jesus é o Filho de Deus, Jesus pagou um alto preço pela vida de cada um de nós. Inclusive de você que talvez não acredite, que esteja me vendo da sua casa. Jesus pagou um alto preço e foi preço de sangue, vertido na cruz, vertido no madeiro, tudo pela sua vida. Meus amigos, e o que seriam então finalmente, e aqui nós vamos nos deter um pouquinho mais, e eu queria trabalhar um pouco mais, o que seriam os talentos, que é o tema principal da nossa mensagem. Eu separei os talentos em pelo menos 2 grupos para que facilitasse o nosso entendimento. O primeiro deles é o grupo do talento literalmente falando, e o talento figurado, de forma figurada. Muito bem, o talento é exatamente aquilo que é. Mateus 25:15 nos diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e de acordo com a sua capacidade, e depois partiu de viagem. No sentido literal,
o talento na época em que estava contada essa história, e Jesus conta a história de uma forma que você e eu entendamos. Ele estava tentando fazer com que as pessoas daquela época entendessem aquela história. Um talento é uma medida de peso de grande valor. Era a maior medida utilizada pelos hebreus em sua época para quantificar o quê? Metais preciosos. Ouro, prata, bronze, entre muitos outros. No Antigo Testamento, um talento pesava em torno de 34 quilos de ouro, prata, bronze ou cobre. Em 1 Reis 9,14, eu vou falar muito de Bíblia hoje para todos nós. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. Que contexto é esse? Irão era rei de Tiro, amigo de Davi. E que rei esse texto se refere? Ele se refere ao rei Salomão, que havia assumido o reino após a morte do seu pai Davi. Ele enviou a Salomão 120 talentos de ouro. Um cálculo básico daria em torno de 4 toneladas de ouro que foram utilizadas para a construção do templo, que Davi não conseguiu fazer, porque Deus não permitiu. O templo, conhecido como Templo de Salomão, a casa que foi edificada para o Senhor. No Novo Testamento, como tudo acontece, como acontece nos nossos dias atuais, nosso dinheiro sofre inflação, confere? Amém. O talento também foi inflacionado. No Novo Testamento, quando estávamos em um contexto em que o Império Romano dominava sobre os judeus, estabeleceu um império sobre toda aquela terra, um talento valia 125 libras romanas, ou 42 quilos de ouro. Vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. Se a gente trouxer para o nosso dia, para hoje, quanto vale 1 grama de ouro? Não pesquisa agora não, irmão, vou dar uma dica. Não precisa pesquisar. 1 grama de ouro, 460 reais. Opa, 1 grama, 460. 1.000 gramas, 460 mil. E agora, 42 quilos de ouro, quanto vale? 19.320. Tudo bem? Você, a partir de agora, parou de ter pena daquele que recebeu um talento apenas, confere? Eu parei. Irmão, se me der um talento, eu estou feliz da vida. Se alguém tiver um talento, pode me entregar aqui, que a gente está disponível para isso, tá? Estamos recebendo 19.320 nos dias atuais. Ou 20 anos na época de Jesus, do trabalho assalariado de um trabalhador. 20 anos, que recebia um denário por dia. Ele teria que trabalhar 20 anos para conseguir um talento. Muito bem, meus irmãos, o nosso ensinamento agora, neste momento, é que nenhum talento vale pouco. Nenhum talento, por menor que seja, vale pouco. Ele vale muito e é muito precioso nas mãos do Senhor. E hoje em dia, o que seriam então, finalmente, a tradução? Falei da tradução literal do talento, agora quero fazer a tradução figurada do talento. O talento, então, era um peso, como eu comentei, e o significado figurado desse talento. O que quer dizer um talento? Eu tentei dividir em pelo menos 2 aspectos para que a gente consiga entender. Inicialmente, a gente pode dizer que talentos são grandes responsabilidades. Tudo bem? Talentos são grandes responsabilidades dadas em função da nossa capacidade. Se coloca no lugar do servo. Tente entender, se você recebesse hoje do seu chefe 19 milhões de reais nas suas mãos, isso seria tranquilo para você administrar? Olha só, está nas suas mãos. Eu vou viajar. Quando eu voltar, eu quero saber como é que está meu talento. Seria pouco? É uma grande responsabilidade.
Ainda no sentido figurado, nós podemos chamar um talento de habilidade, de dom, de uma capacidade especial que Deus concedeu a cada um dos seus servos. E eu comecei dizendo aqui, quem são os servos do Senhor? Todos nós que aqui estamos. Então Deus concedeu uma habilidade, um dom, um talento todo especial. E isso Ele fez porque Ele confia em você. É uma prova de confiança do próprio Deus. Será que eu deixaria um talento na mão de um servo que eu não confio? Jamais, jamais. Eu preferiria dar 6 talentos para um, 2 para o outro. E tirava aquele talento daquele que recebeu um, não é verdade? Mas Deus confia em você e aquele Senhor confia em você. E o nosso Senhor Jesus. E para que nós devemos utilizar o nosso talento? E isso é importante. Porque nós sabemos que aí no mundo tem várias pessoas com talentos especiais, não é verdade? Quantos cantores fazem sucesso? Quantos jogadores com a sua habilidade ganham milhões? Seja no basquete, no vôlei, no futebol. No São Paulo tem um monte, né, pastor? Um monte de talento, glória a Deus. Só que em que ele está empregando o seu talento? Em coisas que para o reino dos céus não tem valor nenhum. E nós, servos, em que devemos empregar o nosso talento, então, finalmente? Em divulgar aquilo que eu e você encontramos de mais maravilhoso nessa vida. Em divulgar a salvação, o Evangelho do Senhor Jesus, que pode transformar vidas e livrar vidas do fogo eterno, do diabo e dos seus anjos. Para isso devemos nós utilizar o nosso talento. Em Marcos 16:15 nos diz, uma passagem muito conhecida. Ide por todo o mundo, fazer o quê? Pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. E qual o resultado? Está escrito. E quem crer e for batizado será? E quem não crer? Será que nós vamos contribuir com a salvação ou com a condenação de alguém? Pense, porque talvez o sangue de alguém pode ser cobrado de nós. Algo muito sério. Você tem um talento especial. Se você não cumpre aquilo que Deus, a missão, a grande comissão que Deus impôs sobre os seus ombros, talvez o sangue de alguém seja cobrado de você. Porque você não deu a oportunidade a alguém para mudar a sua história, para mudar o seu caminho, aceitando Jesus Cristo. Porque o preço já foi pago, e foi pago lá atrás. Preço de sangue. Ninguém mais aqui entre nós faria isso. Quem daria o seu próprio filho? Quem tem filho aí vai pensando nisso. Quem daria o seu próprio filho em favor de alguém? Meus irmãos, afinal, estamos falando de talentos, e eu queria saber, se todos têm um talento, qual é o seu talento? Qual é o seu? Pense comigo. Todo mundo tem talento, confere? Então, todos nós temos um talento. Eu queria dividir esses talentos em 2 campos também, para facilitar o nosso entendimento. Talentos finalísticos, são talentos que permitem com que a gente leve o Evangelho de Cristo, a atividade fim da igreja, e nós temos alguns aqui. Você pode pregar como estamos fazendo hoje, você pode ensinar a palavra, você pode louvar ao Senhor como o coro está fazendo aqui, como o Renova Praise fez agora há pouco aqui. Você pode fazer a diferença na vida de alguém, fazendo uma visita em um hospital, levando essa palavra, levando o Evangelho, fazendo uma visita numa cadeia. Há quanto tempo não se ouve falar disso? Vamos visitar as cadeias. Vamos levar o Evangelho àqueles que estão presos.
para que a gente possa dar a ele uma oportunidade de mudar a sua vida. Você pode fazer isso através de um chamado missionário. E aí eu faço um parênteses, cuidado. Se o Senhor não te chamou, não vai. Chamado missionário é coisa séria. Não se aventure. Mas todos os demais campos que mencionamos aqui podem ser feitos por todos nós que aqui estamos. E o talento de apoio. O que eu chamo de apoio? Um talento que dá o suporte logístico para que o talento finalístico aconteça definitivamente. Para que o evangelho seja pregado. E eu queria chamar a sua atenção neste momento para o seguinte: o que seria um talento de apoio, irmão? Eu não entendi nada. Tá bom. Se você entrou nessa igreja, ou começando lá atrás, se você estacionou o seu veículo e encontrou um irmão que estava ali ajudando a manobrar o seu veículo, e passou pela entrada da igreja, e ali tinha alguém fazendo a sua recepção, você entrou no templo, foi ao banheiro, viu que tinha papel, viu que tinha sabonete, passou pelo bebedouro, havia água, havia iluminação nessa casa, a igreja estava limpa, havia um som funcionando, uma tela funcionando lá atrás, é porque uma série de pessoas empregou o seu talento para te abençoar essa noite. Então, ambos os talentos, não pense, eu só sei limpar a igreja. Ambos os talentos são importantes e muito importantes, meus irmãos, e fazem diferença na nossa vida. Tudo bem? Aleluia! Você pode orar, você pode ajudar com alimentos essa igreja, com roupas a igreja, estacionar veículos, fazer a manutenção do templo, decorar o ambiente. Tem irmãos que fazem isso aqui, contribuir financeiramente. Irmão, eu não sei fazer nada disso, contribua financeiramente. Irmão, eu não sei fazer nada. Ore pela obra, ore pelo pastor, pelos pastores da igreja, pelo coro, ore pela orquestra, ore pela igreja, ore pelo seu irmão, ore. Enfim, não fique parado, faça alguma coisa, não enterre o seu talento. Meus irmãos, segundo a história, todos receberam um talento. Tudo bem? Todos chegamos a essa conclusão. E eu queria dizer para você que por vezes diz: eu não tenho nenhum talento, mas eu gostaria de ter um talento. Eu queria chamar a sua atenção para o que está escrito em 1 Coríntios 12, 7 a 11. E eu vou passar muito rapidamente por isso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas chama a sua atenção para aqui. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, irmãos, se você tem dúvida que pode pedir a Deus um talento, tenha certeza a partir de agora, você pode pedir, e Ele vai te conceder de acordo com a vontade soberana dEle. E aqui eu queria contar um breve testemunho da minha vida. Eu tinha, irmãos, há tempos atrás, eu não vou dizer o tempo para não acusar a idade, tudo bem? Há tempos atrás, eu tinha um desejo muito grande, ainda era adolescente, tinha um desejo muito grande de louvar a Deus com um instrumento musical. E eu queria muito tocar um tal de saxofone, pastor Paulo, o melhor que tem, não é, pastor? Só para detalhe, viu, os irmãos, desculpe os irmãos dos outros instrumentos, perdão, tá bom? Mas o saxofone é o melhor. Confere, irmãos, glória a Deus, amém. Eu queria tocar saxofone na banda, na ocasião era uma banda, não era uma orquestra, né? A banda inclusive desfilava no 7 de setembro, no desfile cívico de 7 de setembro, e eu via aquilo lá e eu ficava encantado. E aí eu falei para minha mãe: mãe, eu que gostaria tanto de louvar a Deus com o instrumento. Ela disse: não, deixa comigo, vou te apresentar o maestro da banda. E ela me levou para conhecer o maestro da banda de música lá no interior do Pará, uma cidade chamada Marabá, Pará. Eu costumo dizer que sou do sul, viu, irmãos? Do sul do Pará. No sul, então se procurar Marabá, ela está lá no sul.
E falamos com o maestro, ele estava durante o dia na igreja, falamos com ele. Aí eu falei para ele, irmão, eu gostaria muito de ajudar na igreja, louvar a Deus com instrumento, com saxofone, se possível. Aí ele disse, tá bom, meu irmão, você já estudou música? Eu não sei nada de música, eu quero aprender. Aí ele disse, tá bom. Então vamos começar ao contrário, vou te dar o saxofone, toma aqui. E me deu um saxofone na mão, ele sopra aí. Irmão, saiu algo semelhante a um urro de um gato que acabou de ressuscitar. A primeira vez que eu soprei, saiu aquele barulho, o maestro se assustou, eu percebi. Aí eu disse, não, tenta de novo, meu irmão. Aí eu soprei de novo, a mesma coisa aconteceu. Aí o maestro virou para mim e falou assim, irmã, minha mãe, disse assim, tenta outra coisa. O irmão vai tentar fazer outra coisa, música definitivamente não é para você. Mas eu não sosseguei com aquilo, eu não aceitei aquela palavra. Eu saí triste, óbvio, né? Eu estava falando com a maior autoridade da igreja em música, o maestro. Cadê o maestro Anderson? Maior autoridade da igreja, né? No âmbito musical. E aí eu continuei tentando. Eu disse, não, Senhor, eu quero. E apresentei esse meu desejo que ardia no meu coração ao Senhor, diante do altar do Senhor. E comecei a fazer a minha parte. Estudei música na igreja, para variar. Estudei música na igreja. E passei pelo famigerado Bona. Alguém conhece o Bona aqui, talvez? Famigerado Bona, né, meu irmão? Das antigas. Dando todas as lições, né, de visão musical. E um belo dia, o maestro já havia se trocado. O maestro atual olhou para mim e disse assim, irmão, você quer louvar o Senhor na igreja? Eu quero, irmão. Então tá, pera aqui, toma um saxofone tenor. Cadê o tenor? Estava por aqui, está aqui o tenor. Toma um saxofone tenor. Aí eu disse, tá bom, meu irmão, me dá aí. Sopra, Jesus, eu já vi essa cena. Eu já vi essa cena, Senhor. Aí eu soprei e saiu um pan. Opa, algo diferente aconteceu. Glória a Deus. Aí ele, irmão, hoje é terça-feira. O senhor tem até domingo para aprender a escala desse saxofone e vai tocar na igreja no domingo. As coisas não foram fáceis, né, meu irmão? É isso. Aprendi a escala, eu acho que eu virava à noite todos os dias. Quando chegou no domingo, eu estava tocando saxofone no culto para a honra e glória do Senhor Jesus, para o louvor dele. E de lá para cá, Deus me deu a graça de escrever algumas músicas, alguns arranjos, com os quais a gente continua louvando o nome do Senhor. Já tive a oportunidade de ser regente de orquestra, para a glória do Senhor, regente de coro, e tudo isso para a glória do Senhor, e querendo dizer para você, que você também pode. Basta apresentar no altar diante daquele que tudo pode, e Ele vai conceder o desejo do seu coração, se assim for a vontade dEle, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, na parábola, os talentos foram entregues segundo a capacidade de cada um. Confere? Basta ler. Segundo a capacidade de cada um, isso está em Mateus 25:15. E eu vejo muita gente na igreja que tem problema com essa questão. Justamente dizendo as seguintes palavras: Senhor, eu não sou capaz. Eu não consigo. Tem alguém propondo uma obra para você, um trabalho na igreja, e você diz, não, eu não consigo, eu não tenho. Senhor, misericórdia, não vou aceitar. Não é verdade? E eu queria chamar a sua atenção para o que está escrito lá atrás, em Êxodo 4:10 a 12, quando o Senhor fala ao próprio Moisés, que nos diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste com o teu servo, pois sou pesado de língua e pesado de boca. E respondeu-lhe o Senhor, dizendo: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Quem fez o surdo? O que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar, em nome do Senhor Jesus. Amém.
E quem não conhece a história de Moisés? O vaso que ele foi nas mãos do Senhor. Então, meu irmão, mensagem para você hoje. Deus te conhece. Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe o quanto você consegue transportar, carregar sobre os seus ombros. Simplesmente esteja disponível para o trabalho que o mais Ele fará. Tranquilize o seu coração, não temas. Você é capaz. Deus confia em você. Nós servimos a um Senhor, mais um detalhe. E esse Senhor promete aqui, nessa passagem, que Ele voltará. Mateus 25:19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Primeira garantia que nós temos é o que o Senhor Jesus, nosso Rei, voltará. Irmãos, quando alguém me pergunta, e eu queria dizer para você o que está escrito aqui ainda em Mateus 24:36, que nos diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente o Pai sabe quando. Mas enquanto isso, irmão, o que eu faço? Esteja preparado. Esteja preparado. Veja o que antecipa esse trecho bíblico que nós lemos, a parábola das 10 virgens. Sabemos que das 10 virgens, 5 delas estavam preparadas e 5 delas não estavam. E quando chega o Senhor, a Bíblia ainda fala, todas as 10 dormiram, cochilaram. Todas as preparadas e as não preparadas. Quando de repente toca uma trombeta e diz: eis que o noivo está chegando. As 5 que estavam preparadas pegam suas lâmpadas, lamparinas, acendem e ficam a postos. E as que não estavam, o que fazem? Me empresta o seu azeite, me empresta um pouquinho do seu, porque o noivo está chegando. Não, peraí, vai comprar o seu azeite, porque eu estou preparado, eu já estou esperando o noivo. Não, tá bom, saíram a comprar. E o que acontece? O noivo chega. E as 5 que estavam preparadas entram para a alegria do Senhor, e as portas são fechadas. Esteja preparado. O Senhor garantiu e Ele voltará. Não tenha dúvida. E quando Ele voltar, algo muito importante vai acontecer. Isso tudo nós estamos tirando de uma simples parábola, uma simples história dos talentos. Algo muito importante vai acontecer. Mateus 25:19 diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Bom, se haverá uma prestação de contas, o que Deus quer que eu faça com o meu talento? O servo bom fez o quê? Multiplicou os talentos, empregou o seu talento na plenitude, efetivamente. E o que seria, meu irmão, multiplicar? Tudo que nós temos, se você olhar para a parábola, não nos pertence, pertence ao Senhor, nos foi dado por Ele. Multiplicar o talento é usar em plenitude tudo aquilo que Deus nos deu em prol do seu reino, em prol de divulgar o Evangelho de Cristo, a salvação para toda a criatura. Nós vamos multiplicar o número, inclusive, de salvos pelo Senhor Deus. E aí, esse que multiplicou, o que a Bíblia diz? Parabéns, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E a recompensa para o servo fiel, versículo 21 nos diz: fiel no pouco, te colocarei no muito, entra no gozo do seu Senhor. E eu queria te chamar a atenção para mais uma passagem bíblica, 1 Coríntios 15:58.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu queria falar especialmente ao seu coração hoje, dizer para você algo que eu creio que tenha vindo do próprio Deus. Deus nos diz: haverá recompensa para você, tenha certeza disso. Haverá recompensa para você. Continue se esforçando, continue se empenhando em prol da obra, em prol do reino, haverá. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com a recompensa, não faça por interesse, faça por amor. Os dois amores basilares que nós defendemos, o amor a Deus e amor ao seu próximo. Faça por amor, em nome de Jesus. E o servo mau? O servo mau escondeu o seu talento por dois motivos basicamente. Primeiro, porque ele teve medo. Está aqui na Bíblia, nos diz, versículo 25, tive medo, saí e escondi o seu talento. E depois, porque ele achava que o Senhor era severo demais. Eu quero te falar para aqueles que têm algum tipo de medo de fracassar. Isaías 41:10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. E a mensagem esta noite, meus irmãos, desse trecho é: não tenham medo. Deus te entregou algo precioso em suas mãos. Não tenha medo. Levante-se e faça como o servo bom e imediatamente comece a aplicar o seu talento. Comece a multiplicar aquilo que Deus te entregou nas suas mãos. Tenha, assim, disponibilidade de fazer qualquer coisa que vier às suas mãos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O servo também achava que Deus, o rei, era muito exigente, que o Senhor era muito exigente, era um homem severo. Colossenses, uma passagem que nós estamos trabalhando atualmente, 3:23 nos diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, enfim, fazei tudo para glória de Deus. Irmãos, Deus sabe que nós não somos perfeitos. Olha para você agora, olha para o seu interior. Você sabe, nós sabemos, eu sei, nós sabemos que não somos perfeitos. E Deus não quer perfeição de nós, mas Ele quer o seguinte: que tudo que nós venhamos a fazer, façamos para a glória dEle. Meu irmão, se você canta, irmãs, se vocês cantam, cantem melhor ainda. Cantem o máximo que vocês puderem com todo o seu coração. Aperfeiçoe o seu talento. Se você toca, aperfeiçoe o seu talento, estude a cada dia e faça o seu melhor para Deus. Nós sabemos que nunca vai ser perfeito. Falamos aqui do spoiler daquele dia, do dia glorioso em que estivemos com o Senhor. Aí sim nós teremos instrumentos perfeitos, corpos perfeitos, e aí tudo será perfeito. Mas hoje não. O que Deus quer de você é que você faça o seu melhor. Entrega o seu melhor nas mãos dEle. Ele não é exigente. E qual a consequência do medo e da negligência? Aqui, Mateus 25, versículo 30 nos diz: e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não se preocupe, meu irmão, não tenha medo. A Bíblia diz 365 vezes, não tenha medo. Um para cada dia do ano, não tenha medo, não tenha medo. Tenha disponibilidade nas mãos do Senhor. E eu queria que a igreja se colocasse em pé neste momento. E eu queria que o irmão projetasse o que está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Esse trecho bíblico, irmãos, ele fala do encontro de Mateus com Jesus.
que para mim é um dos trechos mais lindos, dos encontros mais lindos que a Bíblia pode relatar, que a Bíblia relatou, na minha opinião. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me, Mateus, siga-me. E Mateus se levantou e o seguiu imediatamente. Imagina isso, imagina essa cena. Meus irmãos, Mateus, apóstolo do Senhor Jesus, um homem que teve o privilégio de inaugurar o Novo Testamento. Mateus era um homem imperfeito. Mateus era um publicano, um coletor de impostos. O coletor de impostos, para quem não sabe, era odiado pelo seu povo, porque ele coletava impostos para Roma. Alguns coletores de impostos, inclusive, cobravam mais, acima do que deveriam. E aí eles ficavam ricos com esse dinheiro. E Mateus tinha esse emprego. Mateus era inteligentíssimo. Roma identificou isso nele, essa capacidade, começou a fazê-lo trabalhar em favor do Império Romano. Só que Mateus tinha um conteúdo todo especial para Deus, e que só o Senhor Jesus identificou. E naquele momento, essa cena que nós vimos relatadas em Mateus 9:9, Jesus passa em frente da coletoria, ou seja, Mateus estava de trás de grades, protegido, porque as pessoas podiam agredir a ele, porque ele era odiado pelo povo, era repudiado pelos próprios pais. E do lado dele tinha um soldado romano fazendo a sua guarda. Jesus passa por ele, olha bem no fundo dos olhos de Mateus e diz assim: siga-me. 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 Mateus, ele toma um susto, levanta da sua cadeira do jeito que está, toma suas coisas, deixa o dinheiro ali e sai imediatamente seguindo a Jesus. Levou consigo somente uma pena, é uma forma de escrita, ele só conseguia escrever. E ele foi usado pelo Deus Todo-Poderoso para descrever todas essas coisas que nós lemos hoje. Glorificado seja Deus. Hoje eu queria te fazer dois convites. O primeiro deles é para aqueles que, como Mateus, talvez tenham 1 milhão de talentos, uma capacidade intelectual imensa, habilidades que pouca gente tem. Eu te convido esta noite a ouvir o siga-me de Jesus e entregar essa habilidade a Jesus Cristo, a trabalho a serviço do reino, para ser um talento a serviço do rei. E o segundo convite é para aquele que observou o que nós falamos hoje e quer colocar o seu talento à disposição do Rei Jesus, independente de ser crente ou não. Você, cristão, que quer que esse talento esteja cada dia mais disponível nas mãos de Jesus, eu queria te convidar para vir à frente agora. E eu quero orar com você. Eu quero que esse talento seja aperfeiçoado e que esse talento faça a diferença na vida de muitas vidas e que signifique um ponto de inflexão, uma mudança completa na vida de alguém. Que você não tenha sangue nas mãos, mas que você tenha vitória nas suas mãos, que possa entregar ao Pai muitos e muitos talentos, os quais você angariou ao longo da sua vida para a glória do reino dele. Em nome de Jesus, venha à frente, eu espero você, eu vou orar com você. Aleluia, Jesus. Todas as coisas, Deus, sejam para a tua glória, Senhor Jesus. Aleluia. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
Aleluia, Senhor. Eu tenho certeza, Deus, que esta noite temos vidas aqui, ó Deus, sendo entregues totalmente a teu dispor, ó Deus. E neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, ó Deus querido, que o Senhor toque nas cabeças, sobre as cabeças de cada um que aqui está, ó Deus querido. Que o Senhor possa derramar da unção do teu Espírito Santo neste momento, ó Deus querido. E fazer, ó Deus querido, com que vidas que aqui estão, Deus querido, possam fazer a diferença em muitas outras vidas, Pai, para a glória do teu reino, Paizinho. E assim, ó Pai querido, nós possamos entregar naquele dia, Deus, do grande julgamento, Deus, muitos e muitos talentos em tuas poderosas mãos, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, pelos teus filhos que aqui estão, ó Deus, e te pedimos, Pai, uma bênção toda especial sobre a vida de cada um deles, Pai. São vidas que se dispõem agora, Deus querido, a se colocar à tua disposição para o teu reino, para a glória do teu reino, que possam, Deus querido, transformar outras vidas para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai, nós te entregamos essas vidas aqui em tuas poderosas mãos e te pedimos, Deus, usa conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo.